mudanças no calendário que deixaram o Palmeiras ligeiramente desconfortável, as últimas do mercado, bastidores, finanças e um constrangimento absolutamente desnecessário proporcionado a Carlo Ancelotti. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Carlo Ancelotti que passou por um constrangimento absolutamente descabido nessa terça-feira. A Federação de Técnicos de Futebol fez um simpósio para falar sobre o mundo da bola e convocou Carlo Ancelotti. O técnico italiano da seleção brasileira participou e ouviu algumas coisas muito feias, entre elas a de Emerson Leão, que se mostrou frontalmente contrário à contratação de estrangeiros. A única ressalva, o único ponto positivo do discurso dele foi o Leão admitindo que essa invasão de estrangeiros no futebol brasileiro tem tudo a ver com a falta de capacidade dos treinadores nacionais. Mas a coisa ficou feia mesmo quando Oswaldo Oliveira pediu a palavra. O ex-treinador de vários clubes de futebol no Brasil, que assim como o Leão está aposentado, foi frontalmente contrário à presença de estrangeiros comandando times no Brasil, em especial a seleção brasileira. O Oswaldo Oliveira chega a dizer que torce muito para que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo e para que, a partir daí, no ano que vem, Carlo Ancelotti vá embora para que a seleção brasileira volte a ser comandada por um técnico nacional. Só para lembrar, tanto o Leão quanto o Oswaldo Oliveira fizeram boa parte da carreira no exterior e tenho certeza que não foram alvo de tanto preconceito como eles mesmos pregam no futebol nacional. Se você puder, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o tema, estou muito curioso para saber, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, com uma mudança do calendário alviverde proposta e definida pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras fará os seus 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro como visitante, o que gerou algum descontentamento interno. E essa mudança tem a ver com o fato de Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentarem no calendário prévio no dia 19 de novembro, a 3 dias da final da Sul-Americana. O Galo pediu que essa partida fosse alterada, a CBF concordou, e como o Palmeiras pode disputar o Intercontinental de Clubes no fim desse ano, ao fim do Campeonato Brasileiro, houve a decisão da CBF de alterar a partida contra o Vitória, que aconteceria na penúltima rodada. Essa partida foi antecipada para o dia 19 de novembro, quando inicialmente Palmeiras e Atlético se enfrentariam. Então, o Palmeiras traz um jogo da penúltima rodada para o dia 19, uma partida em que ele é mandante contra o Vitória, e encerra sua participação no torneio, enfrentando o Grêmio fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa e o Ceará fora de casa. Situação mais chata para um time que está brigando ponto a ponto contra o Flamengo. É bem verdade que o jogo contra o Vitória em casa, que aconteceria na penúltima rodada, foi antecipado. As próximas partidas do Palmeiras: Verdão pega o Santos em casa nessa quinta-feira, pega o Mirassol fora de casa, pega o Santos fora de casa e recebe o Vitória. O que você pensa sobre a pontuação alviverde e também sobre essa mudança de calendário? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Boa noite. Algum emprestado do Palmeiras tem chance ano que vem de ser aproveitado? Bora conferir os emprestados do Palmeiras? Vamos tentar lembrar quais são os emprestados do Palmeiras. Jogadores emprestados, acho muito difícil, hein? Quer ver, ó? Caio Paulista, completamente fora dos planos. Naves foi para Portugal, fora dos planos. Rômulo tá no Novo Horizontino, chance nenhuma. Michel, deve ser garoto da base, 22 anos. Kaique Pereira, goleiro da base, também foi emprestado para Portugal. E o Vitinho, nenhum, tá nenhum. Dos emprestados, nenhum. O Bruno Fux, que está emprestado ao Palmeiras, vai ser comprado 3,5 milhões de euros. Inclusive, o pessoal da ESPN trouxe a notícia de que ele interessa ao Leicester. Confesso que eu achei meio esquisito, né? O time da segunda divisão inglesa, que é só o 14º colocado, de olho num zagueiro de 26 anos de idade. Mas o que se sabe é que o Palmeiras vai comprar o Bruno e depois, se quiser, pode vender. Qual o bônus Flamengo e Palmeiras para serem campeões da Libertadores? O Elcio Júnior é quem pergunta. Elcio, o campeão da Libertadores nessa temporada embolsa 129 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol apenas pela vitória na final. Vou repetir, 129 milhões de reais. Esse valor equivale, levando em consideração que a folha do Flamengo gira na casa dos 40 milhões de reais, equivale a mais de 3 meses da folha do Flamengo. A folha do Palmeiras, que é superior a 30, equivale a
mais ou menos 4 meses da folha salarial do Palmeiras. É muito dinheiro em jogo, tá bom? É bem verdade que o Flamengo prometeu pagar 40% do prêmio para jogadores em caso de título, e o Abel tem direito a 36 milhões de reais previstos em contrato. Rafael Navarro está no Colorado Rapids, né? Se não me engano, não sei também, mas vamos lá. Rafael Navarro, Colorado Rapids, 25 anos de idade, só que ele foi comprado, né? Só para lembrar, ele vai emprestado pelo Palmeiras em 23. Em 24 ele já é comprado. Deixa eu ver se tem o valor da compra. 3.270.000 euros, tá? Ele tinha sido emprestado por 450 mil euros, depois mais quase 3,3 milhões de euros. E, cara, e os números do Navarro no futebol americano são ótimos, tá? No Brasil, no Palmeiras, ele foi uma negação. Mas, ó, temporada atual, 36 jogos, 15 gols e 3 assistências. E é curioso que desses 15 gols, nenhum marcado nos últimos jogos. Ele tá numa sequinha de gols lá. Ó, não marca 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos. É titular absoluto, joga sempre os 90 minutos, mas tá 5 jogos sem marcar, tá? O time dele nesses 5 jogos empatou 2-2, perdeu 1-0, empatou 1-1, perdeu 3-1 e ganhou por 2-1. Sobre a sua primeira pergunta, Vitor Roque ou Pedro, eu vou de Pedro para a Copa do Mundo. Até entendo a convocação do Vitor Roque para que ele possa ser testado, observado e tal, mas o Pedro tem uma característica que nenhum dos outros centroavantes, atacantes que têm sido convocados tem. O Richarlison até pode ser esse centroavante, mas o Richarlison não merece ser convocado. A presença do Richarlison entre os convocados da seleção, para mim, beira o bizarro. Para mim, o maior erro do São Paulo, o maior erro do Ancelotti como técnico da seleção é a convocação do Richarlison. O Richarlison, desde a última Copa do Mundo de 22, a Copa acabou. De dezembro de 22 até hoje, sabe quantos gols o Richarlison fez? 24 gols. Esse cara não merece estar na lista de convocados da seleção. E o Ancelotti foi perguntado sobre a presença do Richarlison. Por que você está convocando o Richarlison? Ele explicou que não vê o Vitor Roque, não vê o João Pedro, e não vê um outro atacante que ele convocou também como centroavantes. O único é o Richarlison. E ele lembrou que o Pedro poderia ter sido convocado se não estivesse machucado. Torcedor do Palmeiras, membro do canal do Nicola, é alguém que esteve no nosso futebol do fim do ano passado. Nicola, tem alguma novidade sobre a final da Libertadores no Brasil? Fabinho, existiram alguns momentos. O presidente Samir Chaldi tentou, mas não vai rolar. Os organizadores da Conmebol já haviam pressionado a entidade para que ela se posicionasse, até porque os patrocinadores já gastaram uma grana com hospedagem, com hotel, levando seus clientes, e a Conmebol garantiu que a decisão vai ser mesmo em Lima, no Peru, né? O que é um grande pecado, né? Isso era um jogo para Mané Garrincha, era um jogo para o Brasil, enfim, mas tudo bem, fazer o quê? Nicola, existe alguma chance de troca com o Fux pelo Veiga? Não, nenhuma, Tim. 3 milhões e meio de euros é quanto o Palmeiras vai gastar pelo Fux. Não há muita intenção do Palmeiras em perder o Veiga não, tá? Ainda mais para reforçar um rival. O Bruno Edu, Nicola, o Palmeiras corre o risco de perder grandes nomes. Alan, Fux, que nem chegou, já estão de olho, o próprio Vitor Roque com o United. Bruno, quando você tem um time super valorizado, é natural que apareçam propostas. A janela de janeiro é sempre a mais fraca do mercado europeu, porque é uma janela de inverno por lá, para ajustes. Eu acho que o risco maior vai se dar na metade do ano que vem. Mas o Palmeiras vive situação financeira tão confortável, mas tão confortável, que só vai vender se a proposta for espetacular. E essa história de que o Manchester United prepara uma proposta de até 50 milhões de euros ao Palmeiras por Vitor Roque, informação divulgada pelo jornal Sport da Espanha, dá conta de que o gigante inglês gosta do futebol do Vitor Roque e pretende contratá-lo em janeiro. 50 milhões de euros hoje equivalem a 308 milhões de reais. É verdade que o técnico do Manchester United, o Rubem Amorim, gosta do atacante brasileiro. Enquanto comandava o Sporting de Portugal, Rubem Amorim tentou a contratação do Vitor Roque. Naquele momento não houve acordo. Vitor acabou sendo comprado pelo Palmeiras e vive grande fase a ponto de ter sido convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras assegura que não há nem sequer sondagem do Manchester United. E imagina que pode ser alguém por parte do jogador tentando ganhar noticiário e eventualmente até valorizar o atleta. Mas é importante contar que
Dificilmente o Vitor Roque vai trocar o Palmeiras por outro clube, ainda que seja um gigante da Europa, em janeiro. Primeiro porque esse mercado de janeiro é muito mais fraco no futebol europeu. Apenas pequenas contratações são feitas. Depois, porque se o Vitor Roque de fato sonhar com a Copa do Mundo, e essa convocação vai ajudar bastante, uma mudança para a Inglaterra, por exemplo, para o Manchester United, pode colocar em risco a saída para a Copa do Mundo. Imaginemos que ele vá para o Manchester United e demore para se firmar como titular. A possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira certamente perde força. Vitor Roque, que vai estar à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Só para completar, você deve estar se perguntando por que o jornal Sport da Espanha está informando que o Manchester United da Inglaterra tem interesse em um jogador que atua no Brasil. É que o Barcelona ainda tem 20% do valor de uma venda futura. Se o negócio fosse fechado em 50 milhões de euros, o Barça ficaria com 10 milhões de euros. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!